bem, pessoal? Então, a gente está... nosso assunto com a Lilian, a gente fez o Conversas Transformadoras com a Lilian, a primeira fase, só que existem muito mais outras coisas legais para a gente poder conversar. Então, eu propus a ela fazer uma continuação e ela topou. Então, se você gostou do primeiro lá, primeira fase da conversa com a Lilian sobre gestão da aprendizagem, nós vamos continuar batendo um papo sobre como usar a gestão da aprendizagem em face dos grandes desafios que nós temos no mundo hoje. Lilian, o mundo está se transformando muito fortemente. Não é só por conta da Covid, acho que ele já vinha num processo de transformação muito grande. A Covid, lógico, acelerou sim alguns processos. A gente viu escolas. Eu mesmo tinha um cliente que ele falava que ele jamais concebia colocar uma câmera dentro da sala de aula filmando o professor para transmitir para um aluno que quebrou a perna e não podia estar ali, ou porque teve que viajar com o pai às pressas por algum motivo pessoal. E mais ou menos uns 15 dias depois já veio a pandemia, fecharam as escolas e ele estava botando a câmera e hoje isso é mais aceitável. Mas o mundo efetivamente está mudando muito, né? A gente vê as conversas sobre transformações que estão propondo a esse mundo que nós estamos vivendo. A gente mesmo vê a transformação dos nossos filhos, nos nossos estudantes, né, nas nossas escolas. E a gestão da aprendizagem ela abre um mundo de possibilidades para que a gente dê conta do grande desafio, que é permitir com que essas pessoas aprendam, para que elas tenham vidas mais felizes, para que elas sejam mais produtivas, para que a economia do país melhore, para que a economia do país possa concorrer de igual para igual com outros países, ou pelo menos que não fique tão deficitário, com um povo escravizado, ou com um povo com menos condições de trabalhar num mercado global. Hoje existe essa lógica de mercados globais, que a pessoa vem aqui, contrata gente do Brasil e paga lá dos Estados Unidos. Como é que a gente prepara os nossos cidadãos, né? Como é que nós conseguimos fechar o gap que já existe hoje de aprendizagem e como é que nós conseguimos impulsionar essas pessoas para o futuro delas, não só dessa geração, mas das próximas que estão vindo. Então, como é que é a gestão do aprendizado? Como é que é a sua visão também dessas transformações do mundo? Transformações versus gestão de aprendizagem. Qual é a função da gestão da aprendizagem para a transformação da nossa educação efetivamente e para que a gente possa ajudar essas pessoas? Qual é a sua visão? Bem, Robson, é muito comum ainda ouvirmos sobre gestão da aprendizagem, input de tecnologia no processo, permanecendo com os atores do jeito que eles estão. Um professor que ensina, um estudante que repete as atividades ou que realiza as atividades e que demonstra ter aprendido aquilo que o professor quis ensinar. Mas essa não é uma linha única, é isso que a gente tem que se despertar, a nos abrirmos a outras formas, né? Não precisa, quando a gente vai falar o professor é mediador do processo, tem gente que pensa que mediador é ficar no meio, e não é. Mediador é aproximar as partes, estudante e conhecimento. Mas e se ele tem acesso direto ao conhecimento? Você não precisa estar no meio dele, fazendo uma transposição didática, uma explicação extra. Pode-se permitir uma dinâmica diferenciada no processo de aprendizagem, em que esse estudante, lendo um livro e declarando, já sei isso, posso ser avaliado, é suficiente para se acompanhar uma aprendizagem. Não precisa de ter passado por uma aula, uma explicação, uma prática laboratorial, entende? Às vezes o pessoal fala assim, o curso vai dar um certificado, né? É como se o certificado é que dissesse que a pessoa sabe aquilo, né? E, por exemplo, nas entrevistas em inglês, eu falo isso muito com as minhas filhas, eu falo, se o cara te perguntar se você tem um certificado do curso de inglês, você responde para ele em inglês e propõe que a entrevista continue em inglês. Que aí dane seu certificado, né? Ou seja, sim, o importante é que eu vou mostrar para você aqui que eu sei, eu consigo mostrar para você que eu detenho esse conhecimento e que você pode me avaliar aqui agora simplesmente conversando comigo e pronto. Essa questão já vira uma questão do passado, uma questão resolvida. É mais ou menos por aí?
Há 50 anos a Escola da Ponte já faz isso, então nós não estamos falando de coisas tão inéditas em termos de mudanças. É. Certa vez, você já conhece, eu trabalhando com o professor José Pacheco, eu perguntava como é o processo de avaliação? E ele respondia com aquele sotaque típico português, e ele dizia: entregamos uma folha e perguntamos o que você já sabe sobre isso, e a pessoa escreveria o que ela sabe sobre aquilo. Então, eles não elaboram avaliações fazendo perguntas, ele pergunta o que você sabe, então apresente-se, né? É uma forma. É claro que, Robson, seria reduzir demais a nossa questão aqui, dizendo que é só deixá-los livres, não é disso que falamos. Mas inverter a lógica de gestão pedagógica do processo para a gestão pedagógica do aprendizado. Inverter a lógica do horário das aulas, de abertura de semestres, de aulas e avaliações sistemáticas, para qual foi o fluxo em que me foi possível fazer registro das aprendizagens. O estudante desenvolveu projetos, registra-se como aprendizagem. O estudante fez a aula, fez o trabalho em grupo, registra-se como aprendizagem. Então, essa multiforma de registro daquilo que se aprendeu permitiria o futuro, como você está dizendo, das famílias que viajam. Eu poderia acompanhá-los todos em tempos distantes, e não só pela presença física. Em comunidades nativas, são muitos os grupos de países sem nação, né, ou de nação sem país, que são necessários de se acompanhar também. São muitos os grupos, por exemplo, de altas habilidades e superdotação, que nós nem tangenciamos um desafio adequado para esses estudantes. A OMS estima quase 8% da população com alto nível de desempenho. Onde eles estão por aí nas escolas, e por vezes sem dar conta desse ritmo de marcação muito certinha, e vão conversar, vão ser diagnosticados com TDAH, vão entrar com medicamentos para contenção da atenção, para eles estarem ali num momento em que eles poderiam aprender de outra forma, e você aprendendo a registrar essas aprendizagens. Então, fazer gestão da aprendizagem é libertador para o estudante e para a própria escola. E Se para o repensar nos seus professor. muros. É Isso, libertador para o professor libertador, também. isso. A gente fala de autonomia do estudante, mas existe um quê muito forte da gestão da aprendizagem e de autonomia do professor também, né? A gente estuda muito, no meu mestrado, que foi na escola de pedagogia, a gente falava muito sobre a autonomia do professor, de como você empoderar essa pessoa com ferramentas, com conhecimento, como preparar o professor, Lilian, para nessa nossa realidade de Brasil, né? Agora, e de outros países também da língua portuguesa, com a dificuldade que existe hoje da valorização do professor, da carreira de professor, como preparar esse professor para a gestão da aprendizagem. O que você faria? Vamos dizer que você tem todo o dinheiro e todo o poder. O que você faria? Eu bipartiria essa sua pergunta. Eu separaria como preparar os educadores e como preparar a gestão, a equipe administrativa. Por quê? Por vezes, o professor está ali cheio de ideias, cheio de possibilidades, mas há um rigor processual e um protocolo que as próprias escolas, para até manutenção das relações trabalhistas, elas estabelecem o fluxo do trabalho e impedem esse grau de inovação, né, diante das efusivas e bem profissionais e qualificadas motivações dos professores. Então, esse professor precisa ser melhor preparado, as universidades estão fazendo revisão dos seus cursos de contínuo, trazendo pós-graduação com mais qualificação aí na prática, cursos que agora, principalmente, nós estamos num período logo pós-pandemia, então esse áudio, claro que pode ser ouvido em tempos depois, mas historicamente, nesse contexto de crônica, né, que se escreve num tempo e espaço, esse professor aprendeu muito com as lives, com os cursos virtuais, então, e a certificação também, porque lá na universidade pede a carga horária, sabe, Robson? Ele tem que levar o certificado para comprovar que fez as atividades complementares do curso. E ele aprendeu e ele percebeu a capacidade de aprendizagem dele nessas novas tecnologias, né? Como habilitadoras ainda do processo de aprendizagem, mas muitos desconfiavam das suas capacidades de aprendizagem, de manipulação dessas
ferramentas, e como se tornaram obrigatórias, eles aprenderam que eles podem aprender essas coisas, né? Então, eles meio que se libertaram um pouco e ganharam um pouquinho mais de autonomia também, né? Porque essas tecnologias são habilitadoras da autonomia. Você Sim, acha também. que esses professores, você acha que a gente está como sociedade prontos para dar passos um pouquinho mais largos? Também percebo assim. Acredito que poderíamos dar passos largos, mas há um temor da parte do gestor de cairmos no empirismo, que já foi um erro de uma outra linha pedagógica no século XX, que foi a nova escola. Ele valorizava a participação do estudante, as metodologias ativas, mas ficava um pouco no espontaneísmo da coisa, do querer do estudante, e se ele não quisesse, tem que respeitar o não querer desse estudante, né? Então, houve um questionamento muito intensivo aí na segunda metade do século passado e a educação se fortaleceu nesse professor que media, que puxa, que desafia, que inquire, que coloca problemas para serem resolvidos, enfim. Então, o professor tem um papel muito importante, a gente não pode reduzir e dizer que é só o estudante que precisa fluir nesse mar de Com certeza. aprendizagens. Mas tem um papel importante do gestor, que é modificar esse funcionamento da escola em suas estruturas. Quando eu fiz o meu mestrado, foi na área de administração estratégica, havia uma pergunta clássica: a estratégia que modifica a estrutura ou a estrutura que modifica a estratégia? Então, você tem uma estrutura de funcionamento da sua escola e por conta dessa estrutura você desenha estratégias que caibam ali daquela forma de funcionar, ou a partir de como você quer fazer diferente é que você revisita a estrutura que tem e puxa essa estrutura para a nova estratégia. Então, nesse binômio aí, o ideal Nessa para ambiguidade, né? disponibilidade, obrigada, o ideal seria transitar a estrutura que está estática e pesada para uma estrutura mais leve, dinâmica e que dê conta dessas combinações tão múltiplas para o tempo futuro. Legal. E você me conhece bem, você sabe que eu sou um entusiasta da tecnologia, né? Eu sou um tecnocrata, essa que é a verdade. Eu sou uma pessoa que estudou tecnologia a fundo, tem vídeos meus na internet que explicam o que significa a palavra tecnologia, né? Então, eu desmistifico um pouco a visão que existe dentro do mundo da educação sobre a tecnologia. Por exemplo, eu falo que o óculos é tecnologia, né? Que antigamente, quando o óculos surgiu, as pessoas daquela época, daquele tempo, achavam que era coisa do capeta, que só uma coisa do capeta poderia ajudar a pessoa a passar a enxergar depois que ela passou dos 40 anos, a época era essa idade, né? E demorou bastante para que essa tecnologia fosse considerada algo absolutamente normal na vida das pessoas, como o óculos é hoje, né? Mas ainda assim, como tudo, nós estamos envoltos de tecnologia. Esse tijolo que está atrás de você é tecnologia também, né? Então, as pessoas, o mundo da educação, às vezes, ele antigamente, mais fortemente, hoje com menos força, mas ainda nós sempre tomamos aquele maior cuidado de falar tecnologia é meio, o processo de aprendizagem é mais importante. Aí vem o professor José Pacheco que dá um rapa logo e fala, não tem ensino, esquece ensino não existe, é uma coisa que não existe. O que existe é aprendizagem. Se a pessoa não aprendeu, ou seja, o processo educacional não aconteceu. Como entusiasta de tecnologia, eu acho que a única forma da gente libertar esses professores, quando a gente falou de autonomia, e libertar esses estudantes sem estrangular esse professor e sem estrangular o sistema, é através do uso de tecnologias habilitadoras, que têm que ser testadas e têm que ser estruturantes. Você falou, em outras palavras, você falou que a gente não pode depender muito do heroísmo de um professor, de uma iniciativa própria, que um professor foi lá e tentou fazer alguma coisa, e aí ele consegue até, mas ele vai tanto de encontro, ou seja, contra as estruturas institucionais daquela escola e daquele sistema, que ele não consegue avançar com aquilo e ele murcha, ele cansa. E ele ele se amolda de novo ao sistema, né? Sim. E eu acho que a tecnologia ela é habilitadora. Como é que
como é que você enxerga essa questão da tecnologia para o futuro, olhando um pouquinho mais para o futuro agora, para esses grandes desafios que a gente tem, e como é que a tecnologia pode nos ajudar a tirar esse sufoco da vida desse professor e também desse estudante. O estudante também é uma pessoa pressionada, também é uma pessoa sufocada. Minhas filhas até falam: você acha que eu só tenho a escola para fazer na minha vida? Eu tenho um monte de coisas agora para fazer na minha vida. Como é que você acha? Como é que você vê isso? Robson, observar o crescente da tecnologia. Hoje tem uma outra palavrinha que a gente vai ter que colocar quando quiser dizer dos dispositivos eletrônicos, que são as tecnologias digitais, porque, como você bem disse, esse é um tijolo de barro que você está vendo atrás, e ele é tecnologia. Então, tecnologia é o aporte de uma inteligência, de um recurso que facilita a vida das pessoas. Agora, Isso, na exatamente. escola, livro é tecnologia, né? No outro dia eu O vi o professor lápis. Soares dizendo que o livro didático chegou, ele estava na época do ensino médio, e que aquilo era muito bom de acessar o conhecimento por um livro individual, né? O lápis, um microscópio, até mesmo uma carteira que dá para sentar tanto o destro quanto o canhoto. Então, isso tudo, em termos tecnológicos, a escola se aperfeiçoou, uma catraca eletrônica para controle de entrada, segurança, enfim. Mas tecnologia aportada ao processo de aprendizagem, as digitais entram com o fator inteligência de máquina, né? E para o futuro, vem aí um rol de 5 coisas que a gente não poderia deixar de falar se o tema é tecnologia. A primeira delas é a inteligência artificial, a capacidade da máquina aprender e montar experiências. Imagine você com esses recursos todos de repositório que o Ilito tem, como há pouco falávamos, na primeira parte da conversa, né? Uhum. E você aportar possibilidades de combinação da máquina oferecer situações de experiência otimizadas para aquele estudante de acordo com o perfil de aprendizagem, o ritmo dele. A máquina pode fazer isso. E aí o professor fala: ai, que bom, então quer dizer que eu não vou ter que ficar olhando para uma tabelona e tentar conectar todas as possíveis, os diferentes formatos ou padrões de aprendizes com as diferentes metodologias e tecnologias e artefatos de aprendizagem, e eu ter que conectar manualmente isso como professor. Ele olha para isso e ele assusta, eu assustaria, eu olharia para isso e falar: gente, são muitas variáveis dos dois lados para eu fazer essas conexões. Sim. Lilian, quer dizer que a inteligência artificial pode ajudar nisso aí, olha que beleza. Isso é um fato Óbvio. importante. É importante, isso é ir para um futuro, porque nem tudo está pronto e já desenvolvido, né? Mas É, claro que o professor pode escolher lá no stream dele de filme qual filme ele quer, pesquisando exatamente o nome do filme, como você pode navegar naquela experiência que aquela plataforma está te possibilitando. Então, sim, tem esse fator aí. você falou 5, a primeira é a Falei inteligência sim, artificial. inteligência artificial. A segunda é nuvem. Não tem dúvida que nuvem trouxe esse armazenamento. Armazenamento é igual um guarda-roupa, né? Se a gente coloca no computador, está armazenado naquele guarda-roupa. Se você coloca no HD externo, você levou o dado para aquele dispositivo. Se Aham, você coloca na nuvem, você colocou em servidores, obviamente, há um físico de registro disso, mas que você aham. conecta pela internet. Então, a nuvem Para o possibilitou professor que não a sabe o que é a aproximação de nuvem, que é a nuvem? Porque a gente explicou um pouquinho o que seria a inteligência artificial, né? tá Que é a bom, a máquina nuvem. ajudar o professor a raciocinar. Não é ele raciocinar pelo professor, Sim, 100%. não. Ele é ajudar o professor a raciocinar. No final, a decisão sempre Sim, é do professor e ele pode mover a decisão dele. Quando você sim. fala da nuvem, o que é a nuvem? É o que é azulzinha ali, é branquinha no céu e Também tal? e é bem mais bonito. Mas na computação, nuvem é a capacidade de você levar um dado para ser armazenado via internet e ter acesso dele em qualquer lugar que você tiver um dispositivo que acesse a internet. Num Então, servidor ele é remoto que não está na escola, né? Não está no perfeito. Você computador do está em professor. casa, isso, você está em casa e está vendo aquele arquivo. Você está em outro país ou no interior, você consegue, acessando a internet, por óbvio, é o canal de buscar o saber que está lá disponível. Então, Entendi. nuvem é tecnologia que viabilizou esse tempo, como se fossem selos para a passagem do tempo. A gente hoje Sim. tem vários fatores que estão conspirando para esse tempo de gestão otimizada da aprendizagem. É Falei assim, para o bonito. professor entender, você falou bonito, mas o professor entender bem a nuvem, ele já usa a nuvem num Há monte de muito coisa, tempo. né? Quem usa Isso, Gmail
usa a Em nuvem. nuvem. Usa a Isso. computação em nuvem, exatamente. Sim, Ela isso acessa o Gmail dela de onde ela quiser. Então, é o mesmo princípio aplicado aos conhecimentos e aos mecanismos de aprendizagem que esse professor utiliza na escola. sim, Entendi. Então, inteligência artificial, nuvem. O que mais? sim. Realidades aumentadas, virtuais e expandidas, né? Então, o que seria isso? Você começa a misturar o mundo real com o mundo virtual. Se você É o pegar que o eu seu chamo de celular, realidade mista, que vista, são todas isso, essas coisas aí chamadas de realidade mista. Pode continuar, pronto, desculpa. resolveu. Não, mas nós estamos juntos na conversa. Essa realidade permite fatores que facilitem uma aprendizagem. Por exemplo, se eu quero medir o tamanho de uma parede e eu tenho no dispositivo um aplicativo que, quando eu projeto a imagem da câmera, ele lê aquele distanciamento e me mostra exatamente na régua métrica quanto é que está medindo aquela parede por um aplicativo do celular, isso é realidade mista. Quando eu coloco um óculos de realidade virtual, né? E você se percebe inserido naquele ambiente, o que está até sugerindo nossa migração, ou ao menos de muitos, para o metaverso. E isso tudo é tecnologia que vai afetar a forma de aprendizagem. Maravilha. Você Essa terceira eu se vê gostei numa também. floresta amazônica, imagina. Põe lá e vamos No conhecer. mar, né? Você ser transportado para o fundo do mar ou você enxergar E, a muralha da China em vídeo, mas como se você estivesse lá olhando para todos os lados. Isso aí são as tecnologias imersivas e a realidade mista. Adorei esse item também, né? tá bom. É um dos itens muito interessantes. Mas será que isso não isso não beira muito algo que ainda está por vir? Ou você acha que, através de um PBL, de um Problem Based Learning, de um aprendizado baseado em problema, o professor pode entregar essa questão da fita de medir aí que você colocou? Um Sim, professor que vai ensinar, por exemplo, movimento retilíneo no vácuo, em física, sim. ele pode fazer isso na sala de aula e pedir para os alunos resolverem o problema de medir e eles irem atrás disso só com seus smartphones. Hoje, isso é possível ou ainda é uma coisa mais para frente, você acha? Robson, nós estamos falando de tecnologias que já estão disponíveis. Agora, a criatividade do professor em pensar essa atividade, dispor para esse estudante, agora sim vem o fator humano do processo, né? De Sim, nós sim. redesenharmos a forma de aprender. Nós estamos falando que tem recursos. Agora, vamos usar esses recursos para o processo. Tem uma, Robson, eu vou contar aqui rapidinho, que você projeta o aplicativo para o céu e ele te mostra exatamente a constelação que está na sua tela, com o nome das estrelas, e se Que você vai legal. andando assim. Então, há uma mistura entre aquilo que se vê no físico, que é o figital, né? Aquilo que se vê no físico, no digital e que faz transformação social. A realidade mista, o conceito dela é interessante, porque ele fala de você transitar entre essas realidades, né? A presencial que você está vendo ali, a realidade real, na realidade presencial que você está vendo, e essa virtual que está através de uma tela, no caso a tela do smartphone, que é a mais comum que se utiliza, e você poder interagir é, com essas realidades. Existe, como você bem disse, um número enorme de ferramentas, e que, se você não conhece as ferramentas, peça para os seus alunos pesquisarem na Ele hora. conhece, Você não precisa chegar com a resposta pronta, verdade. professor. Simuladores, tem muita coisa boa. Exatamente. Liberte esses estudantes para eles fazerem a pesquisa. Naturalmente, acompanhe com eles ali essas pesquisas para que eles efetivamente obtenham um resultado. Eu sempre digo que você dá um tempo curto para esses estudantes pesquisarem, eles vão se envolver para, naquele tempo curto, encontrar aquilo e entregar para você aquilo. E aí eles não vão se divagar em outros, né, perder o foco em outras coisas que a internet pode trazer para eles. Adorei o terceiro item, realidade mista. O quarto. Tá bem. O quarto eu vou colocar 2 em um só para você me dar a chance de eu falar um sexto que eu lembrei aqui. Ou então eu vou para 6. Vamos lá, para ser rapidinho. O Pode ir quarto para 6, a gente está na liquidação aqui mesmo, tá pode bom. ir. É o potencial de análise, né? Nós temos rede 6G de internet e computadores quânticos já bem Então, seria o desenvoltos. potencial computacional, você quer dizer? Sim, sim. O Tanto de potencial velocidade computacional. de internet quanto de máquina, né?
computador quântico e a rede 6G. Tá. Isso Então, é como eu se vou nós misturar. tivéssemos quase uma resposta em tempo real das máquinas, né? Mais ou menos isso. Tá, então eu vou chamar de potencial computacional com a Ótimo. ubiquidade da rede, quer dizer, a rede está disponível em alta velocidade em todos os lugares. E isso é uma tendência também, né? Ou seja, o 5G, ubiquidade quer dizer em todos os lugares, né? Então, você ter acesso à internet em todos os lugares, mesmo em lugares distantes, como a Amazônia, ou como o deserto do Saara, isso é uma questão de tempo só, Sim. né? Sim. Essa realidade já está a caminho fortemente da nossa direção e nós vamos ter as tecnologias habilitadoras para isso. É lógico que os governos e as escolas elas têm que apontar essa acessibilidade, essa conectividade, principalmente na direção dos mais pobres, das pessoas que elas não têm como garantir o seu acesso à internet nesse primeiro momento. Mas o que vai acontecer é que hoje o prefeito coloca a internet na praça e coloca a internet na escola. Com o 5G, o prefeito vai poder colocar a internet na cidade inteira, mesmo que seja uma cidade do interior. E aí essas pessoas menos favorecidas também vão começar a ter acesso. É lógico que eu estou falando isso sem romantismo nenhum. Será que todos os prefeitos vão caminhar nessa direção? Será que isso vai ser um programa do governo federal? Não sabemos. Mas as tecnologias habilitadoras para isso estarão habilitadas, estarão no seu devido lugar para que essa ubiquidade da rede aconteça. E o poder computacional também, que você falou, sensacional. Realmente, os smartphones das pessoas hoje têm um poder computacional impressionante, né? Tipo 10, 20, 30, até 100 vezes maior do que os computadores que a gente usava nas escolas há pouco tempo atrás, né? Pendrives hoje de 4 teras num pendrive. Pois é. Entendeu? 500 gigas numa memória pequenininha que você coloca no seu smartphone. Então, assim, esse poder computacional realmente ele está crescendo exponencialmente, está barateando, né? O que nós, enquanto nação, precisamos fazer é apontar esses canhões dessas tecnologias, do conhecimento, da internet, do acesso a essas classes menos favorecidas e libertá-las desse aprisionamento da ignorância, da falta de acesso ao conteúdo e à informação. É isso? Sim. Eu vou para a quinta, mas eu preciso te falar 2 coisas que a tecnologia não entrega. 5 ela entrega, mas tem mais 2 que ela não entrega. Tá, então vamos para a quinta, depois você fala dessas 2 aí. Tá bom. A quinta é a conectividade, internet das coisas. A capacidade de um dispositivo se conectar a outro e a outro e a outro. Você entrar em casa, a luz, o alarme, a televisão, a Alexa, acaba sendo uma marca aí que a gente fala, mas assim, esses dispositivos de diálogo, o carro autômato e assim sucessivamente. Então, as coisas que se conectam. Isso também modifica o jeito de se aprender na vida, né? Sim, sem dúvida. Hoje mesmo, né, os estudantes, as pessoas em geral, né? Estudante, a gente fala, não é só aquele adolescente ou aquela criança. Mas as pessoas em geral, elas. Talvez esse seja um item importante da gente conversar aqui. Antigamente, para a gente aprender coisas, a gente pensava num curso, né? Eu tenho que aprender crochê, vou fazer um curso de crochê. Não era assim? Sim. Eu tenho que aprender a cozinhar melhor, eu vou fazer um curso de culinária, né? Hoje, principalmente os jovens, mas muitos adultos, muitos senhores e muitos idosos, hoje falam assim: eu quero aprender, eu vou aprender. Pronto, eu não penso num curso, eu não penso numa instituição que eu vá. Você acha que isso pode impactar a escola tal qual a gente conhece hoje, se isso crescer muito mais ainda, ou não? Robson, até a agenda vai para um dispositivo desse. Hoje pela manhã, era 6 da manhã, e eu ouvi um recado assim, falando o nome do meu filho. Davi, não se esqueça da garrafinha que está no freezer. Para ele ir para a escola, ele colocou o recado para acordar. Então, a sua agenda vai estar sendo apoiada por meio dessa conectividade das coisas, né? Então, sim, modifica o jeito de nós vivermos esse mundo, então certamente modifica o jeito de nós aprendermos nele.
Sim, sem dúvida. Essas duas coisas, então, que a tecnologia não, no Não tijolo que está atrás entrega, de você, não vai não resolver. adianta. Lembra que tecnologia digital que nós estamos falando, né? Porque Ah, tá tecnologia bom, tem tá muita bom. coisa. É, O que ela não entrega, a professora Marta Gabriel fala isso com muita ênfase também, ética e emoção. As pessoas ah, precisarão continuar sendo pessoas. Ela tem os suas lógicas, os algoritmos são informados. Tem gente que tem medo da palavra algoritmo, acha que o algoritmo é coisa ruim. Não é, o algoritmo é uma fórmula. Você é que é. define qual é a fórmula que você quer que ele observe. Então, tem Sim, sim, gente naquele algoritmo. O algoritmo não é só a máquina que está fazendo. A sim. ética de construir um algoritmo que está ali, é a pessoa inscrita na tecnologia, né? E as Tá. emoções, Robson, o afeto, o amor, o respeito e a interação como essa aqui que nós estamos tendo. Entendi. Humanidade. A ética, eu ainda concordo que isso está 100% cravado nos seres humanos. Sim, A emoção, eu também não acho, assim, existe muita coisa de inteligência artificial, inclusive pintando quadros, né? é Existe inteligência aprendendo. artificial entendendo o que abalou emocionalmente as pessoas em relação a determinadas Tá? figuras, imagens, e ela está criando outras imagens tentando impactar a gente emocionalmente. A máquina não sente emoção, mas ela provoca emoções na Isso, gente, né? tá, tudo bem. Agora, a ética não. A ética, efetivamente, apesar que a máquina também pode avaliar decisões jurídicas que não são exatamente a ética, né, mas são as decisões de 200, 300 anos, e te fazer um parecer de julgamento que envolve ética de um caso processual hoje em dia, mas a ética não tem como estar ali dentro, porque se alguém com uma intenção muito ruim operar esses algoritmos, Sim. né, ou com outras intenções não tão nobres, fizer essa operação desses algoritmos, muitas pessoas podem ser prejudicadas, né? Uhum. Muitas pessoas, principalmente as pessoas de baixa renda, como, por exemplo, serem manipuladas, serem manobradas, né, por essa máquina tecnológica digital que acaba movendo massas em determinadas direções. Então, a ética eu concordo muito com a Marta Gabriel, mas a emoção eu já acho que já a tecnologia não se emociona, mas ela começa a emocionar a gente. E a gente, através dela, emociona milhões, né? Que sozinhos nós não conseguiríamos emocionar esses milhões. Um caso simples é cinema, é música que você ouve na hora que você está precisando daquela música, né? Você não preciso dessa música agora, e você vai atrás de um sistema tecnológico digital e ele traz essa emoção para você, que é a criação de um outro ser humano lá do outro lado, mas o mecanismo meio que veio até você é através da tecnologia digital. Mas são dois pontos, sim, que são ali um limbozinho, É. e que aí realmente a tecnologia ainda tem bastante para caminhar. Acho Gostei que desses essa da itens. emoção vale até uma outra conversa, viu, Robson? Porque ela é Ah, o mundo, não são só os sentimentos que nos provocam, mas a capacidade nossa de desenvolvermos empatia só se dá olhando olhos nos olhos, acredite ou não. ah, Então, assim, a é. capacidade de gerar consciência, ponderação, isso tudo é o desenvolvimento da personalidade humana que passa É, nesse assunto emoção. É outra caixa aí que merece uma conversa é. bem estendida. No meio dessas suas coisas aqui, eu senti só a falta do mobile, né? Que eu sou um cara também que gosta muito do mobile, do Eu vou smartphone, né? colocar como potência computacional, ó, os dispositivos Eu acho todos, que ele está pronto. aqui. Ele aparece aqui lá e acolá. Eu acho que o mobile, junto com a internet, algumas coisas revolucionaram o conhecimento, né, nas pessoas. O livro Sim. revolucionou. Eu acho que as mídias de massa também revolucionaram o jornal, a revista, Uhum. depois a televisão, né, levou o conhecimento para para as próximas gerações e para as distâncias, né? A internet veio e mudou muito. A internet, o ciberespaço, o Pierre Levy fala do ciberespaço, Sim. como que o ciberespaço é a terceira tecnologia da inteligência humana. A primeira seria a fala, a segunda seria a leitura, a escrita, na realidade, e a terceira seria o ciberespaço, que envolve o computador e o mobile.
Mas eu acho que o mobile ele trouxe uma revolução diferente também. E muitas vezes nociva, né? Porque a gente às vezes vê um filho com o celular no rosto ali o tempo todo, você quer falar com ele, você fala, abaixa esse celular aí, você, eu te ver. Faz tempo que eu não vejo o teu queixo. Abaixa o celular para ver o teu queixo, por favor. Então, assim, existe um lado muito ruim da dependência tecnológica, da manipulação das redes sociais que se dá pelo smartphone, mas também ele deu essa capacidade de você aprender o que você quiser, aonde você estiver e quando você quiser, né? É muito comum eu estar conversando com uma pessoa da minha família ou mesmo um amigo numa reunião e ele falar, eu falar alguma coisa para ele, ele pesquisar instantaneamente no smartphone dele, aprender, se iluminar com aquele conhecimento e entrar na conversa mais efetivamente, de forma mais Que legal. plena na conversa, porque esse dispositivo computacional que está na mão dele, que deu esse acesso, permitiu. Então, apesar que eu estou puxando a brasa um pouquinho para o mundo do mobile, que eu trabalhei anos, décadas, né, no mundo do mobile, mas eu acho que ele deu um saltozinho no ciberespaço. Ele trouxe e estão vindo outras coisas. Quando a gente fala de Vou futuro fazer agora o contrário. Explica para nós o que é mobile e o que é ciberespaço. Ou Tá. cyberespaço. O ciberespaço é esse espaço da internet, né? O Tá bem. www e os servidores que estão por trás dessa internet, né? Não Tá, só o www. www é um browser que você vai lá e digita. E o mobile são os smartphones que estão na mão das pessoas por tá aí. bem. Mas a pergunta que eu tenho para você agora é vamos para o futuro. Nosso último bloco dessa conversa aqui, que foi bastante legal. Tá bem. Metaverso, estão falando muito de metaverso agora, estão falando muito de realidade mista, né? Isso começou a ficar mais evocado. A internet das coisas, ou internet de todas as coisas, né? Internet of IoT, everything, não é. somente a internet das coisas. Como é que você vê o futuro, então, nessas lógicas de metaverso, da gestão do aprendizado, da educação e do aprender das pessoas? Como é que você vê que será o aprender no futuro? Isso é uma pergunta Olha capciosa. só, é. Olha, a nossa lista de tecnologia não termina nesses 5 não. Temos a robótica, as Ah, sim. blockchains, temos Automação, as NFT, criptomoedas, as automações, mas e agora você falou cibernética também, né, que é é, colocar inteligência nos dispositivos eletrônicos. Mas essa lista, quem é da área específica da tecnologia saberia discorrer, mas é, trazendo essa tecnologia aplicada à educação, esses top 5 são os que eu acredito que terão maior impacto. tá. Agora, com relação aí repete a sua pergunta, Robson, olha só, tem que fazer um adendo e pergunta. Futuro, como é que vai ser Futuro. o aprender no futuro? Como é que você enxerga que vai ser, o que vai acontecer com a escola, o que vai acontecer com quem aprende na rua, o que vai acontecer com as organizações que têm que aprender constantemente agora. Como é que você enxerga o futuro do aprender, não da escola somente, mas toca no assunto lá, Tá bom, escola, o tá bom. professor, o aluno, etc. Aprender é um tema por si só complexo, vale outra conversa transformadora. Como é que os sujeitos aprendem, né? É, Vygotsky traz para nós uma escadinha. Aprendemos como aprende a espécie humana. Como aprende o ser humano? É como aprendemos, porque o macaco é. aprende de outro jeito e o guaxinim de outro. Então, Mas isso não tem mudado? O Vygotsky, ele falou a fotografia que ele tinha naquela época, né? isso. Não, mas A aí ele faz, neurociência não falou que isso já está mudando? olha só, ele faz a escadinha. Aprendemos como aprende a espécie humana, aprendemos como aprende a história. Qual é o seu tempo histórico? Hoje, o jeito de se aprender é diferente do jeito que se aprendia historicamente. Então, Ah, sim. essa forma de aprendizagem hoje, mais ágil, mais dinâmico, com vídeos curtos, é um modelo de absorção de conhecimento que afeta. E nessa descida do degrau, teríamos o sociobiológico. Como aprendemos socialmente, que a construção é sempre coletiva, colaborativa, eu aprendo com o outro, né? Um livro, um outro escreveu o que eu estou lendo o outro. O vídeo, Uhum. um outro produziu. Então, assim sucessivamente. E aprendo como a minha biologia aprende. E é aí que a neurociência vai desenvolver suas teorias de funcionamento cerebral, cognição
que também os sentidos do corpo captam informação, o ambiente também é informação. E a neurociência gosta do tripézinho: memória, inteligência e atenção. E essa terceira, Robson, nesse tempo contemporâneo, está sendo a disputa da vez. É a moeda disputada, assim, de todos. O quanto de atenção você vai dedicar a um post, a um vídeo, a um tema, a um TikTok, que os jovens aí curtem, mas qual é a atenção que você dedica? Porque para o cérebro registrar aquela informação, ele precisa desse fator atenção para poder fazer o registro com profundidade. Do mesmo jeito que ele tem que apagar o que já não presta mais. O cérebro faz o esforço tanto para registrar quanto para apagar. Mas não é só o cérebro sozinho, é a sociedade, é a interação, esse coletivo. Então, como será a escola? Tomara que a escola continue sendo esse agregado de pessoas em busca do conhecimento, não necessariamente com fórmulas didáticas tão estáticas, mais dinâmicas, mais tempo, espaço, interacional, que se multipliquem. Mas a gente ainda vai aprender na sócio-interativismo, que é como... E o último degrauzinho, só para terminar, do Vygotsky, então, é como aprende a espécie humana, como se aprende nesse tempo histórico, como se aprende nas trocas sociais e na sua fisiologia, cada um tem uma estrutura, e como se aprende no microtempo, o seu insight, a eureka do Arquimedes. Tem hora que aquele aprendizado desperta. Você acabou de dizer que ele abriu o celular e se despertou para um tema. Então, aquele tempo da virada também é valoroso para se aprender. Mas Vygotsky está no século passado. Você me perguntou do futuro. Uma frase para terminar. Futuro. Tecnologia com gente, com espaço diversificado, com interação, com solidariedade, que é a ética. Ética é fazer o bem a todos. Então, é o bem comum, né? É o bem comum, com a proatividade. Vai ficar bonito, viu? E você acha que vai mudar muito do que como está hoje? Quando você vê os jovens, as próximas gerações que estão vindo, essas tecnologias 5 que você colocou aqui, você acha que vai ser bem diferente do que o que a gente está experimentando hoje? Ou você acha que ainda vai ser mais parecido com o que é hoje? Vamos pensar um universo aqui de 10 anos à frente. Aqui. Nós estamos em 2022 hoje. Em 2032, descreva para mim como é que as pessoas aprendem em 2032. Olha, Robson, eu ainda não acho que a gente vai ter aquele conexão da Matrix que vem na nuca, assim, em 5 minutos você aprende. Eu não acho que vai ser desse jeito, não. O download. Acontece um download. Mas eu fiz datilografia, eu tive um tempo de assistir televisores no interior. Explica para o pessoal o que é datilografia, porque muitos jovens não vão saber, né? O que é isso. Então, assim, daquela forma aprendia-se diferente. Hoje se aprende diferente. Os tempos mudam, por óbvio, o jeito de aprender naquele tempo vai ser de outra maneira. Esperamos que seja de uma maneira mais aproximada entre as pessoas, mais cheia de emoção no bom sentido, a emoção que agrega, que colabora com a redução das desigualdades, com o calor humano aí nas trocas, e acho que vai ficar mais bonito com tecnologia e com ética e emoção. Maravilha. Lília, muito obrigado, então, pelo seu tempo, pelo seu compartilhar. Acho que foi um bate-papo muito gostoso, muito cheio de inspirações, né, de visões, de possibilidades, mas também cheio de desafios. Os professores, gestores que estão olhando para isso, os estudantes também, os que aprendem em geral, têm que estar muito atentos a muitas dessas coisas que nós falamos aqui. E coração cheio de gratidão por você nos ajudar nesse processo de transformação da educação, na gestão da aprendizagem, né? Você traz uma colaboração decisiva, eu diria, para a capacidade de gestão de aprendizagem das escolas. Então, quem não conhece ainda a Lilian, procure ela nas redes sociais, procure a Lilian na internet, para entender o que ela está fazendo, porque realmente o trabalho da Lilian é um trabalho dos mais importantes na minha análise em relação à transformação do processo de educação. Obrigado, Lilian. Um grande abraço para você. Agradeço o convite. Até mais.